Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa Alepa Cultura Viva. Todos os sábados a partir de 9 da manhã, nós estamos aqui lhe fazendo companhia e você de qualquer lugar que esteja, muito obrigado desde já pela audiência, tanto pela FM quanto também pelas plataformas digitais da Alepa. Meus amados, nesse sábado abençoado, já desejando um bom dia para o nosso controlista, eu costumo te chamar das antigas, Aldeci, nosso controlista aqui. E hoje, o nosso bate-papo é com um artista que faz parte da história da música paraense. Cantor, compositor, um dos nomes que ajudaram a construir uma mistura única de ritmos que a gente escuta aqui no Pará. Ele começou no rock, no final dos anos 80, como vocalista da banda Metáfora, uma das bandas respeitadas da cena roqueira de Belém. E depois seguiu carreira solo, compondo músicas gravadas por bandas importantes do brega e do calypso. Estamos aqui recebendo o cantor e compositor Júnior Neves, meu amigo. Seja bem-vindo à Rádio Alepa. Uma satisfação muito grande. Também é uma honra estar aqui com vocês, com essa família maravilhosa, essa atmosfera 100% positiva. E estando na presença de vocês aqui, você que também faz parte do nosso rol de artista, você conhece ambos os lados, né? Agora nós estávamos conversando nos bastidores, né? Você conhece tanto o lado artístico como o lado da mídia. E eu dou meu boa tarde aqui a todos os ouvintes. Para mim é uma satisfação muito grande poder falar um pouco da música paraense, da nossa carreira. Na verdade, falar de você, eu posso dizer que é uma enciclopédia, viu, Aldeci? Porque esse rapaz aí, ele sabe de muita coisa, histórica inclusive. Mas antes eu quero saber como é que começou a tua relação com a música, Júnior Neves? Curiosamente, eu lembro que quando eu era, acho que uns 6 anos de idade eu conheci uma tia-avó minha que tocava violão, ela estava com mais de 80 anos, né? Ela tocava violão na época que chamava de pontilhado, né? E eu cheguei na casa dela para visitar, ela estava meio adoentada e aí disseram que eu gostava de música, pequeno, escutava muito, era muito fissurado em estar escutando música, tudo era música, imitava Elvis Presley e tal, enfim. E aí ela foi, você gosta de música? Ela, bem idosa mesmo, pediu para pegar o violão, ela estava na rede, ela sentou, pegou o violão e pontilhou a música para mim. A família da minha mãe, todos, meus tios e avós, eles são todos poetas e músicos. Coincidentemente, o meu pai também, só que o meu pai era mais de seresta, era mais da bagaceira, mas tocava violão também. Já não pontilhava, já dedilhava. Nessa época era mais os boleros, né, da época. Então, da samba canção, então eu já vim de família musical, tanto do meu pai, não profissionais, mas poetas sim, com livros, tem muitos. E inclusive, vou falar em livros, se você me permite, um adendo, eu também escrevi o e-book, né, As Décadas do Brega, junto com José Roberto, dono do site Brega Pop, site pioneiro na internet. O e-book, que é 367 páginas, são 367 páginas, da década de 70, do início do brega, desde a primeira gravação de brega no Pará, no início da cadeia fonográfica, passa pela década de 80, 70, 80, 90, 2000, termina em 2015. É um e-book grátis no meu site, juniorneves.com. Aí você vai descobrir muita coisa ali que aconteceu, os programas de calouros, as casas noturnas, né, os cabarés da época. Estou te falando, é uma enciclopédia, é só acessar o site, né? Só acessar o site. Você vai descobrir quem foi o primeiro cantor, eu vou contar aqui, o Aurélio Santos, de Marabá, meu amigo, que gravou brega, primeiro a gravar brega no Pará em 74, que foi um compacto com Rosto Redondo e Morada Antiga, que até hoje toca no Bairro da Saudade, Morada Antiga. Que Aurélio Santos. Agora me diz uma coisa, você começou a sua carreira em 1989 como vocalista da banda Metáfora. E como era o cenário do rock em Belém naquela época? O cenário do rock era muito forte. Lembro que do Maléfica, o Marquinho Duran era do Maléfica na época, já conhecia ele. Ele foi pro Violeta Púrpura, assistiu o show do Mosaico de Ravenna e comecei a ficar deslumbrado com a cena. Já era muito forte, já tinha criado mudo com um CD, com LP já, era um trabalho bem profissional. E vieram outras bandas conquistando o cenário. Então, o cenário do rock dos anos 80, final dos anos 80, era muito forte. Fora era de um gênero totalmente do pop ao o punk, era um underground, era na verdade digamos assim, um país do rock aqui
dentro do Brasil. Era um estado de roqueiro. Aqui a cenário de Belém era muito forte. Valdemar Henrique era o Teatro Valdemar Henrique. Ele se transformou no palco sagrado do rock, né? E nos diretores responsáveis por isso da época dava muito ênfase pro rock. E eu cheguei já no final, gravamos com a banda Metáfora, e nós fizemos um trabalho autoral muito grande. Então a cena do rock paraense era muito forte e fatidicamente diminuiu mais a força com o Rock 24 Horas. O segundo, que houve aquele problema, que houve todo aquele problema de invasão de outras pessoas, de outras gangues, entraram na praça, houve um quebra-quebra, e aí o cenário deu uma enfraquecida. Mas ele tá ainda aí, no underground, aí ressurgindo o rock paraense. Muito bem. A banda Metáfora, ela teve um registro no livro Decibéis sobre Mangueiras, né? O que representou para você fazer parte desse movimento? Pra gente, foi uma premiação. Na verdade, como toda banda de rock começa, né? Geralmente sem aquela visão, aquela ambição de querer ficar uma banda conhecida nacionalmente. A gente começa ali como amigos, né? Geralmente numa garagem. A maioria das bandas nasce assim, não só aqui, também em todo o Brasil. Acredito que no mundo é ali sem pretensões. Então nós começamos assim, fizemos um trabalho autoral que marcou muito. Saímos também na revista Rock Brigade, que era Rock Brigade, uma revista nacional que fez uma crítica positiva sobre o nosso trabalho. Então já era uma banda já no universo autoral, tinha uma personalidade, né? E a gente trabalhava muito o erudito e o vocalize ali, aquelas vozes. Então a gente já era uma banda com o nosso próprio estilo. E pra gente foi uma felicidade, porque é um reconhecimento você fazer parte de um livro desse que conta a história do rock dos anos 80 e uma parte dos anos 90, que tá ali para sempre, né? Eternizou dentro de um livro histórico como esse. Então pra gente foi uma felicidade muito grande, até apesar que na época a gente não tinha noção do que era aquilo, né? Mas hoje também, como escrevi, eu falei agora há pouco, um e-book, a gente tem essa noção. Nós estamos registrados na história do rock paraense. E que registro, hein? Registro importante. Que presente. Agora, Júnior, como é que começou a sua relação, ou melhor, perdão, quais os artistas ou estilos mais marcantes na tua formação musical? Eu cantava na noite também, né? Paralelo ao rock, eu cantava na noite. Ou seja, eu absorvia já as influências de música brasileira de um modo geral, na MPB, e escutava de tudo um pouco, né? Nasci praticamente com o meu irmão tinha aparelhagem, então nasci também escutando brega. Então tinha uma diversidade muito grande de influências na minha carreira musical, a construção da minha personalidade artística. E também tinha a música erudita que eu tinha que ouvir, absorver por conta do rock, né? Como eu falei para você há pouco, o rock, as pessoas falam rock de uma forma diminutiva, mas é um universo gigante, né? Do erudito, né? Você passa pelo pop, você ali, geralmente os guitarristas, os baixistas, eles estudam música erudita para fazer um dueto, os pianistas têm piano, então tem os vocais ali, os cantores geralmente estudavam música clássica também, ópera, né? E enfim, então o universo do rock ele é uma grande escola. Né? Então aí você passa na noite por MPB, você passa na noite por qualquer coisa que o cliente peça, você tem que cantar o pagode e tal, enfim, você vai tocando. Então aquilo ali foi uma grande escola, mas a escola maior que eu tive foram duas. Uma foi com rock, com a banda Metáfora, e a segunda, né, à noite, é uma escola muito grande, e em estúdio depois que eu fui conhecendo os outros produtores, já comecei a fazer o trabalho profissional. E isso me ajudou muito a dar um diferencial nas minhas composições, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Muito bem. Júnior, você já comentou que captava rádios internacionais quando você morava lá em Outeiro. Como é que isso influenciou também nas suas composições? Assim, aqui o paraense ele nasce ouvindo música, né? Principalmente no início, quando nós não tínhamos o movimento ainda nosso aqui dentro do estado musical, nós recebemos influências caribenhas. E geralmente essas influências elas vinham de dials, né? As rádios AMs nos interiores, onde ficava difícil acesso ao sinal. Lá pegava sinal da Guiana Francesa, em Trinidad e Tobago. Então você acabava escutando merengue, cúmbia, entendeu? Que geralmente esses ritmos vieram a influenciar futuramente, né? Nós temos o Carlos Marajó, né? Eu não sei se tu conhece a gravação. Gravação, menino! Na época, era o Carlos Marajó, trazia os discos, né?
clandestinamente por navios e nós começamos a ter influência tanto da rádio, do Daio, né? Quanto vinham os vinis, né? E aí depois que foi se profissionalizando, as influências eram muito fortes, as gravações começaram, os produtores começaram a colocar essas influências em prática, né? E o Carlos Santos, com a gravação, trouxe a coletânea das lambadas, as lambadas internacionais. Então, assim, nós temos um emaranhado de influências que começou através das rádios e os LPs vindo através das embarcações, né? E fora isso, né, futuramente nós fomos absorvendo influências também europeias. Nós temos músicas, tanto que o Iê 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 é um movimento musical de rock dos anos 50 que influenciou a Jovem Guarda. Mudou de nome só, por conta do programa, né, num canal de televisão, que os apresentadores eram Roberto Carlos, Gerardo Carlos e a Vanderleia. E o nome era Jovem Guarda. Substituiu o Iê Iê Iê, que era o que era na época. Inclusive tem um filme, né, dos Beatles, Os Reis do Iê Iê, e também tem o filme dos Trapalhões, que eles fizeram também alguma coisa sobre o Iê Iê. Ou seja, ainda não existia o nome Jovem Guarda. Depois do Jovem Guarda, o Iê Iê acabou sendo substituído com o nome Jovem Guarda e criou-se um movimento da Jovem Guarda que influenciou depois o brega, o Chacundum, foi gravado muito também aqui no Pará, que foi a década de 80, né? Então, assim, você vê, o rock, ele vem até pro brega, ó. Menino, né? O rock veio do Iê Iê, é uma ramificação do rock dos anos 50, o Iê Iê, e depois foi chamado de Jovem Guarda e se transformou no Chacundum, nas músicas românticas também, que chamavam de brega, que não existia esse nome brega antes, o nome era cafona. Começou lá com Tornei-me o Ébrio, né, Bartol Galeno. Então as músicas dele, apesar de teatrais, já eram chamadas de cafona, por conta da indústria da bossa nova, da MPB, que era uma concorrência. A música cafona, depois via chamava-se brega, era uma concorrência. Então eles tiveram que terceirizar as gravadoras para distribuir um produto mais popular, que é a música brega, ele é um ritmo periférico, inclusivo. Né? Então, inclusive, importante isso. Agora, Júnior, é muito tempo de preconceito, né, com brega? Muito tempo, porque eles colocaram uma pecha, propositadamente. Eu levo muito pro lado comercial da coisa, da música. Né? As indústrias vendiam muito bossa. Depois foi uma briga com a MPB, que a MPB são palavras mais fáceis de absorver. Não são palavras tão rebuscadas como tinha na bossa. E eram palavras subentendidas, tinha o caso da ditadura e tudo mais. Então, houve uma concorrência ali de mercado. E depois veio justamente a música que chamava de brega, que era aquela música romântica que tocava nas festas, né, nas rádios. E o povão abraçou esse ritmo que era mais... A linguagem era mais direta. E outra coisa, entrava a dança no meio. E o segredo também do brega paraense é a dança, né? É pra te ver como tudo tem uma sequência, uma cadeia lógica de sequência, né? Uhum. Então, era mais um mercadológico. Então as gravadoras vindo que estavam perdendo espaço, vendas, né, para bossa nova, MPB, e se criou o brega, eles queriam diminuir para não perder valores, né, economicamente falando. Mas não teve jeito. O povão era muito maior absorvendo. Aí o que a gravadora fez? As grandes gravadoras criaram filiais com nomes, outras gravadoras menores, para distribuir Norte e Nordeste. Para não perder esse mercado, para não deixar de ganhar essa grana aí, faturava bastante. Pesado, hein? Então você, meu amigo internauta, você, meu amigo ouvinte, hoje é sábado, vamos ouvir canções agora, obras desse grande compositor, Júnior Neves. Gravada na época do Xodó, foi isso? Eu gravei meu primeiro CD no Xodó, produzido pelo Hélio Silva, o Chimbinha fazia guitarra também lá, tinha equipe da Banda Cheiro também Verde. Já estava sempre por ali, né? E a Banda Cheiro Verde também tinha equipe que gravava lá, o estúdio do Xodó, o XD, né? Era capitaneado pelo Seu Chiquinho, o Saudoso, o André, enfim, a equipe do Xodó. E o Hélio Silva, outros produtores também gravavam lá. Havia essa afinidade de cada um gravar em outros estúdios, tinha essa troca de equipes, né? E o meu primeiro CD foi gravado lá do Xodó. Ele é todo romântico, só tem uma música de tema que acabou funcionando, porque na época era o Ladrão, né, com o Vanderlei, tinha o Brega das Aparelhagens com o Adilson Ribeiro e tudo mais. Então, tem um cantor agora que eu não lembro o nome, ele disse assim mesmo: se tu não gravar uma música tema, não vai fazer sucesso. Eu saí correndo pra casa, peguei aquela lista amarela, como é o nome? Listel. A Listel, peguei, rápido, em 5 minutos, fiz a música dos ônibus, que o pessoal chamava da aparelhagem Melô da Cobradora, né? Melô do bonde. E fiz em 5 minutos a música, saí correndo, porque eu fiquei apavorado. Ele experiente, né? Eu não lembro agora, ele já faleceu. Ele disse: não vai fazer sucesso se tu não tiver um tema, a moda é tema.
E eu corri para casa e peguei a lista telefônica e tive a ideia de fazer dos ônibus. Criei uma história romântica, uma saga na cobradora que veio trabalhar do interior para pegar uma oportunidade em Belém para trabalhar como cobradora, e o marido dela veio atrás. E ele entrava de ônibus em ônibus até encontrar ela na orla de Coraci. Talvez Não é a saga do vaqueiro, mas é a saga da cobradora aqui na Rádio Alepa. Alepa Cultura Viva, Júnior Neves. Papa Chibé. Cheguei na cidade grande à procura do meu amor, que outrora um dia me deixou, fugindo do interior. Lembrei-me quando ela falou, numa noite bem sonhadora, que um dia ia pra cidade trabalhar como cobradora. Entrei no Nova Marambaia à procura desse grande amor, e vi que a missão era longa, por isso correndo eu estou. Entrei no Pedreira Lomas, Sacramenta e Cremação, Jurunás e Alcindo Cacela, Satélite foi tudo em vão. Entrei no Ceas e Utinga, Cidade Nova e Júlia Cefé, Distrito e Djalma Dutra, sem nunca perder a fé. Coqueiro e Felipe Patrone, Canudos e Guamar, Marex e Marituba, Telégrafo e Humaitá, Pedreira, Nazaré, Núcleo Itapanã, Médici e 40 horas, e Coraci já é de manhã. Por Deus eu não acredito, enfim consegui te encontrar. Chorando eu te tenho em meus braços e nunca vou te deixar. Agora que eu te encontrei, pra casa eu vou te levar. A distância que nos separou só fez a saudade aumentar. Agora que eu te encontrei, pra casa eu vou te levar. A distância que nos separou só fez a saudade aumentar. Rapaz, é bom que o final foi feliz, não foi, Júnior? Exatamente. Agora, se fosse no Pedreira Lomas, ia rodar muito com esse E, bonde. além disso, né, eu acho que foi por isso também que eu agradeço muito ao público, né, os DJs e o público que abraçou essa música. Eu fiz show até em Macapá com essa música. Imagina. Em todos os interiores, porque ela, além dela ter uma história, a saga, como você fala, mas é por amor. E o povo se identifica muito com isso. E é muito legal, um final sentimento, feliz, né? sentimento. E é o dia a dia. É uma música cotidiana ali, entendeu? A cara do Quem povão. não sai cedo, né? Pega um bonde, de repente vai. Poxa, Vai atrás do seu amor, motorista, cobrador, sei lá, é toda uma história. Agora, depois desse primeiro disco que você gravou, próprias, né? Composições próprias, você teve artistas que quiseram. se interessaram. Se interessaram. Era o CD autoral, meu primeiro. Segundo e terceiro também são autorais. O terceiro já teve algumas parcerias. Então eles viram ali que quanto mais compositores é melhor, né? E viram potencial em mim como compositor e pediram, começaram a pedir música. E a primeira música aí, é pra falar agora logo? Sim, sim. A primeira música foi assim, tava acontecendo um movimento forte pós Roberto Vilar, né? O Roberto Vilar com a música Papudinho, ele influenciou muito, as aparelhagens tocaram tanto e graças a Deus as rádios como 99 e outras, eles abriram espaço e começou o brega a estourar, né? A engrenar. Programa Zoeira e tal. Então, enfim, foi tipo assim, uma pressãozinha de leve, né? E a rádio também pipocou, a audiência subiu. Rádios que tocavam brega, né? Teve rádios que nunca deixaram de tocar brega, mas foi um movimento ali, digamos assim, maciço ali, entendeu? O que aconteceu? O Xodó voltou, sempre teve, né? O Xodó fazendo eventos e tal, mas ele também pegou um potencial muito grande, né? Tinha lá o programa, vários programas de calouros no Xodó, sempre teve essa tradição com o seu Chiquinho. E aí o Fernando Belém começou a apresentar o programa lá, o
o evento, a festa, o show, Brega Pai d'Égua, lá no Xodó. E aí eu compus essa música, Brega Pai d'Égua, e acabou sendo voltando o Fernando Belém, claro que é consagrado, tô falando daquele momento ali, né? Ele acabou voltando para a mídia assim com a música, o Brega Pai d'Égua, que eu acredito que muita gente dessa época vai lembrar. E aí daí eu despontou com outras músicas também. Fantasia, Minha Inspiração. E depois foram tantos sucessos, graças a Deus. Depois veio Sayonara, já veio... Os níveis foram subindo. Vamos tocar todas aqui, viu? Vamos lá, então. Vamos então com Brega... Fernando Belém, Brega Pai d'Égua, a composição desse grande compositor, Júnior Neves. Bom tempo, bons tempos. Numa noite de festa eu vi você procurando alguma atenção, olhar de tristeza e solidão, curtindo a galera no salão. Foi aí que eu entrei na tua onda, foi aí que eu entrei na tua vida. No Brega Pai d'Égua eu te encontrei e nunca mais vou te deixar. No Brega Pai d'Égua, por você eu fui me apaixonar. No Brega Pai d'Égua eu te encontrei e nunca mais vou te deixar. No Brega Pai d'Égua, por você eu fui me apaixonar. Brega Pai d'Égua, Fernando Belém e o Brega Pai d'Égua. numa noite de festa eu vi você procurando alguma atenção, olhar de tristeza e solidão, curtindo a galera no salão. Foi aí que eu entrei na tua onda, foi aí que eu entrei na tua vida. No Brega Pai d'Égua eu te encontrei e nunca mais vou te deixar. No Brega Pai d'Égua, por você eu fui me apaixonar. No Brega Pai d'Égua eu te encontrei e nunca mais vou te deixar. No Brega Pai d'Égua, por você. Essa música virou um hino, né? Muita Muito gente bom. com certeza relembrou conosco aí. Bom, a saudade bateu, com certeza. Muita gente que está ouvindo em casa agora. Também, na época, as casas noturnas eram lotadas, né? Calamazu, a Pororoca, como eu falei, o Xodó. Tinha ali o Mauros, Florentina, né? E tanto elas como o Calamazu, casa tradicional, né? E, Júnior, como é que aconteceu essa mudança do rock para o universo do brega e calypso? como eu sempre falo, o rock, o Iê 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 é uma ramificação do rock dos anos 50, né? E a Jovem Guarda, o Iê 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 foi rebatizado com o nome Jovem Guarda. Ou seja, uma ramificação do rock com a Jovem Guarda. O Roberto Carlos começou cantando rock, o Reginaldo Rossi também começou cantando rock, pra quem não sabe. Então, a Jovem Guarda, ela geralmente tem os extremos, o rock e as baladas, né? Então a Jovem Guarda começou e depois começaram a cair pro romântico. Então, esses românticos, geralmente, o pessoal chamava de brega, né? A indústria ali, aquela elite, chamava de brega, né? Então, a Jovem Guarda, ela já vem também do rock. A influência da Jovem Guarda é do rock. Então, eu não estou muito longe não da história do brega. Aí veio o Chacundum, né, dos anos 80, né, que já é uma ramificação também do Iê Iê Iê, com a Jovem Guarda ali, tá tudo num bolo. E o Chacundum se transformou num brega mais romântico. O pessoal começaram a chamar de brega, né? Não existia a palavra brega antes, o nome era cafona, né? Como eu falei ainda agora no início do programa. Sim. E aí o Jovem Guarda veio e influenciou também o brega. Aí ficou uma mistura. A Jovem Guarda, como eu falei, músicas europeias e tal, o rock, a música caribenha. Então o Pará, o que ele fez? Ele foi absorvendo tudo isso e criando seu próprio estilo. E qual é o diferencial do estilo do brega do Pará? É o swing que transforma a dança, que dá lugar à dança. Então é uma coesão aí do ritmo do nosso brega. O nosso brega, eu digo que ele não é melhor nem pior do que os outros brega de outras regiões, que é diferente.
Ele é diferente. E o forte dele é a tempero, dança. né? É um tempero a Um mais. tempero a mais, ele é caliente mesmo ali a dança. Na tua visão, o brega paraense é um dos ritmos mais autênticos da Amazônia? Eu acredito que seja, porque eu vou te dizer, apesar de todas as influências, o que é que o músico paraense fez? Os produtores musicais, os compositores e os músicos de estúdio. Eu gosto de falar de todos porque sem um não completaria o outro. Eles absorviam as músicas originais e colocavam em prática da forma deles, como eles absorviam, como eles achavam que tinha que ser. Então eles acabavam modificando algumas células e aquilo foi passando a ser mais original da nossa parte. Então o nosso brega, ele tem várias células de influência, música europeia, música caribenha, sabe? Enfim, várias outras, tanto que depois veio o tecnobrega, que é uma outra história. Então aí você tem uma fusão e o músico fazendo o que ele achava que tinha que fazer. Tanto que a nossa cumbia tem um tempero diferente, o nosso merengue tem um tempero diferente, tem as guitarradas. Dá pra você ver como o músico paraense ele é tão criativo, né? É um polo cultural muito forte o Pará. E nós demos esse tempero através dos próprios produtores. A forma como ele absorvia, o sentimento que ele colocava de volta na gravação já era diferente. Já colocava esse tempero já pensando na dança. Toda vez que se gravar uma música no estúdio, imaginava o povo dançando. A mesma coisa o DJ. Quando ele ia escolher a música de trabalho de um artista, ele escolhia aquela música que ele achava que o povão ia pra Mais pista dançante, dançar. né? Imagino. Como é que você vê o crescimento da música paraense no Brasil? A música paraense deu um boom. Eu vejo assim, internamente, precisa ser arrumado a casa. Tem muita coisa que está faltando, administrativamente falando, a mentalidade, o individualismo ainda é muito grande. Então nós temos um potencial enorme e, como sempre, a gente continua cometendo os mesmos erros. Mesmo com todos esses erros, digamos assim, da classe artística, né, voltada para a música de entretenimento, que é o nosso brega, né, da dança e tal, que não se pode criticar. Nós temos aqui a MPP, Música Popular Paraense, que é de uma grandeza enorme, mas falando diretamente do brega, eu vejo que externamente, de uma forma ampla para o Brasil todo, falta organização, investimento. Por exemplo, o governo pode fazer um investimento, mas se não houver uma coesão, uma mentalidade diferente da classe, uma união que seja para todos, não adianta, fica meio que carvão molhado, fica aqui, um sobe, um aparece, o outro não aparece. Então fica aqui aquela alternância e não dá um conjunto, entendeu? Não tem coesão, não tem movimento para que aquilo continue. E quem está no topo não quer puxar o outro. Outra coisa que, se você me permite, uma parte importante, além da vaidade, tem também os novos artistas hoje, eles não querem gravar músicas novas. Os compositores continuam compondo. Tem muita gente que diz que os compositores, como eu, da minha época, estão ultrapassados. Não estamos. Eu lancei 22 músicas de 2023 para cá, todas inéditas. Autorais, todas, né? Então, outros compositores, como o Nico Oliveira e tantos outros compositores, também estão lançando músicas inéditas todos os dias. Jorge Benner, a nova geração ficou... Eles estão regravando só. Incomodada, só regravando. Porque é o seguinte, são músicas consagradas, fica mais fácil para eles fazerem um setlist com músicas que já são sucesso, já foram sucesso e continuam, porque o Baile da Saudade é forte. O povo ainda gosta muito dessa música dessa época. Então a gente grava o setlist e às vezes se esquece até do compositor, de pegar autorização, né? E faz aquele investimento e se esquece. É grave, às vezes, muito grave. Então o que é que eu acho? Esquecer de quem produziu a obra, né? Quem Exatamente. compôs a obra. E faz parte da cadeia fonográfica, o início de tudo. Então acontece isso. Essa falta de coesão, a mentalidade tem que mudar, né? Porque não adianta você investir muita... É que nem escola. Você investe muito dinheiro na escola, mas não investe em qualidade de ensino e professor, não vai formar um aluno, um profissional bem, de uma qualidade. A música é a mesma coisa. Você pode investir muito, mas se a mentalidade não mudar da classe, não pensar como um todo, não tirar o egoísmo da frente e começar a renovar a cena, não vai para frente pro Brasil todo. Assim, não vai ter sustentabilidade, não vai se sustentar no Brasil. Não tem um renovo, né? Tem que ter. Júnior, muitos artistas, muitas bandas gravaram músicas suas. Qual é a sensação? Uma delas, essa banda Cheiro Verde está tocando aí. Vamos ouvir? Mais uma autoria de Júnior Neves. Quanto mais eu penso em te querer, você fala de outro amor sem perceber. Quanto mais eu penso em ter você,
Você fala de outro amor sem perceber. Quanto mais eu penso em ter você, a distância me trai e me faz sofrer. Sou menina, sou mulher, sou carinhosa, o tipo que escreve poemas de amor. Estou carente, precisando de você, esperando que um dia você possa entender. Segura, que isso é cheiro verde ao vivo. Ouvi dizer que você chorou e não sabia o que fazer. Estava tão confuso com indecisão sobre o nosso amor. Que vim te pedir pra esquecer essa tristeza, dar lugar ao que há de bom. Vem ser muito feliz, eu te prometo, coração. Não vou deixar essa loucura acabar com as nossas vidas. Não faz assim, não, não, não é o fim. Não, não, só vou deixar você se eu morrer de solidão. Não faz assim, não, não, não é o fim. O nosso amor foi feito pra eterna duração. Ouvi dizer que você chorou e não sabia o que fazer. Estava tão confuso com indecisão sobre o nosso amor. Vim te pedir pra esquecer essa tristeza, dar lugar ao que há de bom. Vem ser muito feliz, eu te prometo, coração. Não vou deixar essa loucura acabar com as nossas vidas. Não faz assim, não, não, não é o fim. Não, não. E agora eu quero ver, canta pra mim e solta a voz que se é cheiro verde ao vivo. Não faz assim, não é o fim. O nosso amor foi feito pra eterna duração. Não faz assim, não, não, não é o fim. Não, não, só vou deixar você se eu morrer de solidão. Não faz assim, não, não, não é o fim. O nosso amor foi feito pra eterna duração. Que maravilha! Grande Ellen Patrícia, hein? Grande Ellen Patrícia. A Ellen Patrícia tem uma história na música, de um modo geral, e especialmente no brega, né? Fantástico aí, é um grande exemplo. Você compôs também uma música linda chamada Fantasias. A fantasia foi o seguinte: Brega Light 2, né, o CD, uma coletânea, onde tem Lídia também, do Beto Maia, e então estava gravando no Xodó, e a Simone com a Suzane, né, chegaram comigo e pediram para fazer uma versão. Uma adaptação, na verdade, eu fiz, e realmente ela foi uma das músicas mais tocadas da época e continua tocando até hoje. Ainda é. Eu toco direto ela, viu? Música linda, inclusive uma das maiores backs, né? Simone e Suzane são maravilhosas como profissionais, e talento, tem um talento incomensurável. E elas são, assim, elas já têm muito tempo, né? Mas eu sempre gosto de falar da época mais forte da carreira, como eu falei ainda agora, né? Espero que não me interpretem mal, do Fernando Belém, com a música Brega Pai d'Égua. Elas são, assim, a cara do brega pop. Elas são, elas fizeram praticamente todos os back vocals das grandes músicas que estouraram aí também, Norte, Nordeste e no Brasil. Então elas têm uma importância muito grande nesse movimento. Além de também ter músicas que elas cantaram só, como Fantasia. Não só back vocal também. Elas também foram vozes solos ali. Então elas têm uma importância grande, monstruosa, cara. Eu tenho uma admiração muito grande pelo talento delas e pelo profissionalismo delas. Então, como é sábado, Aldeci, vamos relembrar Fantasia, música linda, aqui no Alepa Cultura Viva.
Olha, eu costumo dizer que são músicas de letra, melodia, sentimento. Músicas boas. Parabéns pelo teu trabalho como compositor. Agora você fala muito, Júnior, em pós-Roberto Vilar. Pós-Roberto Vilar, o movimento que teve uma crescente, né, do Xodó também, além do Fernando Belém, você também compôs para Rosemarie, não é isso? Isso. Se teve a oportunidade de ouvir, foi a minha inspiração, a Rosemarie gravou. A Companhia do Calypso regravou mais um lance, regravou, eu não sei se tem aqui Te amo, preciso tanto de você, não deixarei que a vida nos engane tanto assim, que é Divan, a companhia também gravou, e mais um lance que foi o primeiro sucesso da Companhia do Calypso no Nordeste, que é Será que você daria uma chance em perdoar, quem sabe nós dois e tal, enfim. Então, sobre o pós-Roberto Vilar, o nosso saudoso Mauro Freitas, né? No estúdio dele houve um laboratório, né? Houve a época de ouro, que eu chamo, dos anos 80, Ted Max, Mauro Cota, toda essa galera, enfim. Os anos 80 foi, pra mim, assim, bem mais, digamos assim, mais sentimental, mais rico, né? E a era mais dançante foi já após Roberto Vilar. Por quê? O laboratório aconteceu no estúdio do Mauro Freitas, saudoso Mauro Freitas. Roberto Vilar gravou lá o Profissional Papudinho e outras músicas. Nesse laboratório participaram o Tony Brasil, Dedê, Junico, baterista, que é sobrinho do nosso saudoso Mauro Freitas. Grandes músicos fazendo esse laboratório. O que aconteceu? O BPM ficou mais acelerado, a música ficou mais pra frente, né? Saiu um pouco do chacundum, já virou calypso, com 2 batidas na caixa, pegou um swing diferente. O contrabaixo tinha que acompanhar, o Charles saudoso também gravou lá, então tinha que acompanhar aquilo ali. A música começou a ficar mais dançante, o brega, por isso que se transformou no brega pop. Então ali foi o laboratório, né, pra, tipo assim, pro up, dado pelo Roberto Vilar ali, pelo Mauro Freitas e esses músicos do laboratório. Por isso que eu gosto de falar, porque toda vez que, antes de escrever o e-book, eu ia ler sobre a história do brega paraense, e os caras de fora, de São Paulo, Rio Grande do Sul, que tentavam escrever sobre o nosso brega, eles não citavam a década de 70, né, de 80 e de 90. Eles achavam, com todo o respeito, que o brega tinha começado com a Calypso, ou com o Vanderlei Andrade, ou com a Tecnobrega, entendeu? Então a gente não dava um nome aos movimentos, às músicas. Então eu cito que nos anos 90 o Up foi com Roberto Vilar, mas nós tivemos a era de 70, a criação de tudo, e 80 a época de ouro, né, das poesias. E 90 já era mais dançante. Tem muita música com poesia nos anos 90, 2000, 2010, 2015. Essa da Rosemarie, qual é? Minha inspiração. Minha inspiração. Vamos tocar lá. Minha inspiração? Era também da época do Brega Pai d'Égua no Xodó. Manuel Cordeiro produziu. Essa é maravilhosa. Te conhecer fez o encanto surgir no ar, a alegria me conquistar, transformou minha vida. Você é pra mim como a brisa do amanhecer, a areia que envolve o mar, a minha natureza. Te quero com toda a força do meu ser, a vida inteira você vai ser a minha inspiração. Te quero como orvalho tem o amanhã, como a noite tem o luar, e o meu corpo teu cheiro.
Eita, coisa boa. Que maravilha, hein, Júnior Neves? Bons tempos. Júnior, quantas músicas você já compôs ao longo da tua carreira? São quantos anos já de carreira? Eu tenho 37 anos, passando por várias vertentes da música. Eu acredito que eu não sei te dizer em números, porque assim, a gente compõe muito, e muitos gravam. Eu tenho caixas, pilhas de CDs com músicas minhas, mas nem todas tocaram. Por exemplo, músicas dos meus CDs, que na época não houve tempo hábil, né? Veio outros movimentos, como o Tecnobrega, aí caiu o Calypso, no caso o Brega Pop deu mais uma parada, aí já era uma outra turma, aí a gente tem que respeitar, que também faz parte, é uma ramificação do Brega dos 70, então tudo tá interligado, e aí não houve tempo. Então, se eu colocar uma música do meu terceiro CD, do meu segundo, do primeiro hoje, que tu nunca ouviu, tu vai achar que é inédita, entendeu? Então, assim, é por isso que eu digo, de sucesso eu posso te dizer, e eu modéstia à parte falando, tem que escrever porque eu esqueço de muita música que gravaram. Muita informação, né? E eu te digo, não tenho uma noção exata de quantas músicas eu fiz, porque foram gravadas é uma coisa e fazer sucesso é outra. Mas foi um número expressivo. Júnior, nas tuas andanças, como foi tua experiência cantando em bares e casas noturnas aqui em Belém? Muito bom. Eu tinha uma vespazinha que toda vez que eu cantava, ela afundava no asfalto, caía e quebrava alguma coisa. O meu cachê era pra pagar, ajeitar a vespa. Bom, cara, foi uma escola muito grande, porque lá você não tem pra onde correr. Outro sabe, outro não sabe. Aí você tem que cantar de tudo, né? Ali samba, canção, pagode, MPB, PP e tal. O brega, né, também rolava. Eu lembro que eu tava com a banda de rock, ainda não tava cantando um repertório baixo, e os músicos também não sabiam tocar as músicas, né, da noite. E a gente ensaiava nosso show autoral. Pô, e me convidaram pra tocar em Outeiro. Coincidentemente, conhecia muita gente lá. E era um desfile de moda lá e tal, e aquela coisa toda. Aí disseram pra eu cantar um brega lá, cara. E aí, cadê os músicos? A sorte que o tecladista manjava um pouquinho. Ele também já tocava na noite, aí tocamos ao pôr do sol. Eu repeti umas 100 vezes, mas foi bom. Aí deu certo. Agora, tem uma outra história curiosa, né, nesses shows que tu te lembres? Tem muita coisa bacana. Olha, tem coisas engraçadas, como aquela que eu te falei, né? Eu tinha que correr pra casa pra escrever a música dos ônibus porque eu achava que eu não ia fazer sucesso, né? Aquilo fiquei encucado. E outras coisas. Conheci o Bamba Azul, uma banda que veio de São Paulo, que veio com o Brega do Carachué, fizeram o show em Barcarena, eu fui com eles, e na balsa eu fui contando a história da música paraense. Eles ficaram impressionados com o que eles estavam vendo, né? Era uma banda de rock cantando a música Bamba Azul, que era a regravação do Zé Ramalho, né? Taxi Drive, garoto, né? E aí eles... todo mundo dançava só aquela música. Foi igual eu, o Pôr do Sol. Eu tinha que tocar a noite toda aquela música, porque era de rock a banda. E todo mundo achava... E ela virou tipo um brega aqui pros DJs, pra todo mundo. O povo dançava como brega. E aí, na volta, eles estavam contando, mas rapaz, que coisa maluca, é outro mundo aqui e tal. E foi quando ele disse que realmente parecia que era um outro país, né? Isso foi bacana, esse reconhecimento, né? Então, são histórias assim... Essa não é uma história engraçada, mas é uma história cultural, de valorização de uma banda de São Paulo que descobre um outro mundo. Os caras parecem que vocês são... Hoje eu acho que se existisse essa conversa novamente, eles iam comparar a gente com o Avatar do filme. Parece o Avatar, cara. Entendeu? Isso aí. Júnior, o livro sobre o brega paraense. Quero que você fale um pouco sobre esse livro, As Décadas do Brega Paraense. O ritmo, a festa E os cantores. e os cantores, né? Perfeito. Por que você sentiu a necessidade de registrar essa história? Foi assim, eu fiz um artigo, eu tinha um blog chamado Açaí com Música, no site Brega Pop. O José Roberto, que é um dos autores do livro comigo, do e-book, ele me convidou. E a nossa coluna estava indo muito bem, nosso blog, 200, 300 visitas por dia. Então muita gente fez TCC através desses meus textos que eu escrevia, porque eu estava em tempo real nos estúdios como compositor, andando em vários estúdios. Então eu trazia novidades, falava sobre as construções do ritmo. Então eu fui entrevistado por uma repórter da Folha de São Paulo, aqui em Belém. Eu levei eles no restaurante para comer a nossa caldeirada, o pirão e tudo. E eles tomavam açaí. Qualquer um com isso, né? Gostaram muito. Eram 3 repórteres, dois jovens e um rapaz, e eles gostaram muito da culinária. E lá eles me mostraram os TCCs que tinha no Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Eu não sabia. Me mostraram aqui, foi assim um impacto emocionante para mim. Né? Então eu tinha escrito o artigo do Brega Pop ao Calypso. E botei lá no blog esse artigo. Aí puxaram a minha orelha. Os que começaram a história, né?
os produtores, os compositores, os cantores antigos. Esqueceu de mim. Não começou aí, no Brega Pop Apocalipse, né? Foi antes. Aí eu fui me aprofundar na história, foi que fui descobrir que o Aurélio Santos foi o primeiro cantor a gravar, Morada Antiga e tudo mais. Veio de Marabá pra gravar, o Carlos Santos que patrocinou no Estúdio Erla e tal, que é da RJ, do Zé Raulan, e assim foi. E daí eu consegui escrever a história de trás pra frente. Juntei e se transformou no e-book, 367 páginas, como eu falei. Lá tem discografia, tem fotos, tem release dos artistas, tem link de músicas e tá no site juniorneves.com de graça, hein? Download grátis, juniorneves.com. Abraço pro José Roberto aí, que deu uma força danada aí no livro. Maravilha. Uma das suas composições também da banda Sayonara. Vem cantar, vem A sonhar, abertura né? do primeiro DVD Isso. é um registro histórico pra mim. É uma das bandas mais antigas aqui do Sim, sim. Pará e do Brasil, né? Também tem a Orlando Pereira e a Sayonara abriu o DVD com essa música. Música linda, vai lá. Vem sonhar, vem cantar essa sayonara pra sempre no seu coração. Uou! Vem sonhar, vem cantar essa sayonara pra sempre no seu coração. Vem dançar, balançar o sayonara. É show, é sempre muita emoção. É um paraíso, largue o juízo, uma explosão de alegria pra você. Sorriso em cores, novos amores. Um novo brilho a cada instante vai nascer. O tempo passa e a chama da paixão é mais intensa, não importa a estação. Essa magia atravessa o coração, vai espalhando muito amor e emoção, contagiando qualquer geração. Vem sonhar, vem cantar essa sayonara pra sempre no seu coração. Vem dançar, balançar o sayonara. É show, é sempre muita emoção. É um paraíso, largue o juízo, uma explosão de alegria pra você. Sorriso em cores, novos amores. Um novo brilho a cada instante vai nascer. O tempo passa e a chama da paixão é mais intensa, não importa a estação. Essa magia atravessa o coração, vai espalhando muito amor e emoção, contagiando qualquer geração. Vem sonhar, vem cantar. Lembra da gravação desses DVD, né? Na época. Foi na ABB, né? E detalhe, gente. Essa música é envolvente, de alegria, de energia positiva. E o que te motiva a continuar fazendo música depois de tantos anos de carreira, Júnior? Esses anos todos eu observo muito. Eu não deixo isso nada subir para minha cabeça. Somos iguais, cada um dentro do seu talento. A minha importância, eu sei da minha importância no contexto, como reconheço e respeito a importância dos músicos, tanto de estúdio quanto da noite. Eu conheço o seu Juventino, por exemplo, avô, bisavô, que criou todas gerações e gerações na casa dele através da música, do brega, da noite, entendeu? Então, compor faz parte da cadeia fonográfica, mexe com as emoções, mexe comigo, me ajuda a ter sensações, emoções voltada para a criação, isso me satisfaz, eu fico feliz e também sei que a música também, ela mexe com a emoção das pessoas. Tá, nós estamos falando de um ritmo aí que já tá há décadas aí, não sai, né? Até tá voltando no tempo, é um loop.
né? Você tá voltando o tempo todo. Então, essa é a sensação que eu tenho. É mexer com o sonho das pessoas, mexer com a emoção das pessoas através da composição. Isso é muito legal. Diz uma coisa, tem projetos novos, tem música nova? Meu projeto é agora, eu quero gravar pretendo gravar um setlist ou músicas individuais. Essas músicas e algumas outras que foram sucessos na voz de grandes intérpretes aqui do Pará e de fora também, Norte e Nordeste. Tem gravação em São Paulo também, tem música nacional, título nacional de festival, enfim. Mas fazer um apanhado das mais tocadas minhas e gravar na minha voz. Porque muita gente conhece as músicas e não sabe quem é um compositor. E antes de eu parar na música ou morrer, sei lá, eu quero ver se eu consigo deixar esse registro aí. Eu quero escutar na minha voz e de ir lá. Júnior Neves, a intérprete. Cantor e compositor. É isso. Júnior, para finalizar com chave de ouro, desde já, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, uma honra. Os ouvintes se encantaram com a história. Você é um dinossauro do brega, digamos assim. Se você tivesse que definir a sua trajetória musical em uma frase, qual seria? Uma frase? Eu ia dizer uma palavra, mas uma frase. A música é amor, é paixão, é emoção, é contato indireto com as pessoas, né? Muita gente que não tem uma digamos assim, não é sociável, mas a música mexe com essa pessoa, faz ela viver sonhos, ter lembranças, né? Então eu acho que é isso, é uma frase: a música é amor, paixão, emoção, é vida, né? E década. Muito obrigado, meu amigo, você, meu amigo internauta, ouvinte, muito obrigado, mais um sábado na sua companhia. Sábado que vem estaremos de volta às 9 da manhã com algum cantor, com algum artista, contando a história. E claro, a sua audiência é muito importante. E vamos finalizar com a música que eu amo de paixão, né? Eu fico muito feliz que você gosta, canta essa música. Para mim é uma honra, não só você como ela também. É uma música que está dentre as músicas atemporais aí, que marcaram muito. Uma composição minha do terceiro CD, produzido pelo Maestro Manuel Cordeiro e o nosso saudoso Barata, né, na guitarra. Eu quero só fazer uma correção aqui, na verdade é uma justiça, falar o nome do nosso Fernando Raci, que era o diretor do Teatro Valdemar Henrique na época, que era o templo do rock dos anos 80. É importante falar o nome desse cara, que ele foi fantástico para esse movimento. E vamos aí então ouvir a música do Toninho, não é mais minha, é dele a música. Rumo ao Infinito. Aldeci, bom final de semana para você. Aldeci, muito também, obrigado, tá bom? satisfação, uma honra. Até sábado que vem, abençoado final de semana. Valeu, galera, obrigado, senhor. Se o teu amor fosse um ursinho de pelúcia que eu pudesse carregar e levar ao paraíso. Se o teu amor fosse um barquinho de papel e eu pudesse navegar com você rumo ao infinito.